Naquela época existiam quatro correntes de pensamento filosóficos. E Jesus, ele se pagava em inglês. Os fariseus tinham os essênios e essa quarta filosofia, que é que Jesus pertencia, que era trazer essa boa nova, essa forma diferenciada de pensar. E pensando desse jeito, Jesus ele não se posicionava na condição de profeta. Se você pegar todo o Evangelho, você vai ver que em momento algum Jesus fala de previsões do futuro. Mas a gente trazendo isso para os nossos dias atuais, que a gente vê igual o pessoal que passou aqui, que são os profetas, por que será que nós colocamos o nosso futuro, por que será que nós nos deixamos ser tão levados por essas pessoas ditas conhecedoras, visionárias? Por que será que todos nós aqui, não a grande maioria, talvez, nunca nos colocamos as nossas mãos na frente de uma leitura de mão, não procuramos essas pessoas que se dizem conhecedoras, que abrem as cartas, não procuramos as taças da Bahia, essas pessoas que jogam cursos, ou até mesmo as casas espíritas, os nossos pretos velhos, os nossos orientadores, para fazer perguntas banais, perguntas torpes, na verdade, que seriam muito melhor respondidas por nós mesmos. A função de um missionário, lembrando que o missionário, quando nós ouvimos essa palavra, falando de tal missionário, ele não é para ser levado. Nós temos que olhar para essas pessoas com um olhar de piedade e de caridade, porque o missionário é aquele que não tem escolha. O missionário, ele veio aqui porque ele foi mandado para cumprir uma missão. Ele não está aqui porque ele é o top, porque ele é o cara. Não, ele veio aqui porque ele não teve escolha. Alguém o mandou para cá. Jesus, ele era o Messias, ele foi enviado para que pudesse nos esclarecer a respeito das verdades ocultas que nós ainda não tínhamos, e algumas delas ainda não temos o conhecimento. Essas pessoas ditas missionários, como eu disse antes, não devem ser colocadas em um patamar diferente do nosso, porque elas não são. Nós, se formos pensarmos de uma forma muito retilínea, vamos perceber que nós estamos, talvez, numa posição muito melhor do que a deles. Mas nós, na nossa fraqueza, na nossa infantilidade espiritual, nós nos posicionamos, nós colocamos o nosso futuro, nós colocamos as nossas ações, nós colocamos a nossa forma de pensar e, quem sabe, até de agir na mão dessas pessoas que dizem conhecer o que pode vir. E o que te garante que essas pessoas que dizem precursoras do futuro, que podem ver o que está à frente, estão corretas? Qual a diferença que existe da forma de ver, da forma de dizer o futuro dessa pessoa, da forma que você é capaz e pode prever o seu próprio futuro? Qual que é de verdade a missão dos profetas? Não tem diferença nenhuma da missão do pedreiro, da missão da doméstica, da missão do professor, da missão do educador, de qualquer profissão. A missão é a mesma. É a missão de fazer o que você tem de melhor com aquilo que você já tem em você. Mas a grande maioria das pessoas acha que é muito bonito você ser uma pessoa que consegue agrupar massas, que você consegue dirigir pessoas. O que nós temos visto nos nossos tempos, e talvez vindo a um tempo mais anterior, é a ligação, essa questão da missão, da premonição, de ver o futuro, tem com a religião. Muitas pessoas pensam que essa coisa de ver, de sentir, está ligada ao espiritismo. Não, isso é uma grande besteira. O mais importante é a gente tentar perceber o que a gente pode fazer com esses dons que nos foram dados. Um grande barato a gente perceber que quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais nós percebemos essa capacidade que a gente tem de interagir com o alto, que a gente tem de perceber de verdade que nós estamos todos inseridos num contexto universal, que alguns de nós, não todos, chamamos a esse Criador de Deus. Quanto mais a gente tem essa oportunidade, menos conectado a religiões nós somos. Nós não precisamos de religião qualquer que seja para nos conectarmos com o Criador. Quem disse isso foi Jesus, quando está lá com aquela mulher na beirada, lá daquela cisterna, que é um copo d'água, que ele diz: um dia chegará o tempo em que nós
não precisaremos mais nos trancarmos dentro de igreja para que possamos pensar, agir e falar o que pensamos, ou o que queremos. Essa divisão por castas, religiosas, você é católico, eu sou espírita, você é evangélico, eu sou deísta, você é hinduísta, isso é coisa boba. E nós nos amparamos, nos colocamos os nossos conhecimentos, a nossa vontade de crescer na mão de uma pessoa que supostamente fala aqui, vira para você e fala: isso, aquilo, outro vai acontecer com você na sua vida. O mundo vai acabar no ano tal, vai acontecer um terremoto, e eu com isso, o que vai mudar na minha vida? Se alguém falar comigo, o que vai acontecer comigo daqui a 15 dias? Eu simplesmente vou perder 15 dias da minha vida. Eu não vou viver esses 15 dias preocupado com o que vai acontecer. Isso não é bom. Isso é ruim. Ao dia, basta o sofrimento deste dia. Ou seja, nós somos seres que fomos criados e vivemos para vivermos dia após dia. Sermos precavidos, pensarmos sobre o futuro que talvez possa não acontecer, é interessante, mas queremos saber o que vai acontecer com ele, nos coloca numa posição de pararmos de viver neste momento. Quantos de nós aqui na nossa missão de pais, paramos de viver a nossa própria vida projetando um futuro, pois aqueles que supostamente são nossos filhos, porque não são. A gente para de viver até, deixa de viver para lançar essa ideia lá na frente. E será que isso vai acontecer? E será que esse filho vai ficar? E será o que sobrará para mim quando esse filho, quando eu chegar naquele ponto em que eu imaginei, nada daquilo aconteceu, o que sobrou de mim? Será que a missão dos pais não é viver ali aquele dia a dia, se tornando a cada dia que tiver essa oportunidade de estar junto, a cada momento se tornar mais inútil? A cada dia tudo vai acontecendo, que a pessoa vai se equilibrando, você vai dando um passo, se distanciando daquela pessoa, de acordo com a lei de vida, tem que caminhar sozinho. Devemos abandonar os nossos pais. Os pais devem abandonar os seus filhos, para que possamos nos tornarmos pessoas todas de nós mesmos, ou supostamente mais maduros. Então, é uma grande besteira quando a gente começa a pensar demais no futuro. Não. Diz uma lenda aí, quando o pensamento, o futuro é o pássaro que pousa na cabeça da gente. Isso é legal, mas não podemos deixar que ele crie um ninho na nossa cabeça, se preocupando o tempo todo. O mundo cobra diz: se você quer ser uma pessoa tranquila, o seu corpo tem que estar aonde a sua mente está. Não adianta o seu corpo estar na cama e seu cérebro estar no seu trabalho. Não adianta o seu cérebro estar no seu trabalho e o seu corpo estar na praia. Não, nós temos que estar como integrais aonde quer que possamos estar, para que possamos desfrutar daquele momento, para que possamos aprender naquele momento tudo que esse mundo tem para nos oferecer. Porque a única proposta que esse mundo nos oferece é de amadurecer enquanto seres humanos, espíritos aqui encarnados, nesse estágio. Porque se não aproveitarmos o que esse planeta tem a nos oferecer nesse estágio, voltaremos até passarmos por esse tempo, não tivemos a oportunidade de vivermos em outros planetas. Mas aí, como eu disse, a gente encontra esses seres que aproveitam dessa infantilidade, dessa imaturidade que a gente tem em relação a nós mesmos, em relação às coisas que são apresentadas pelo mundo, e nos vendem uma mentira, e a gente compra. Em casas espíritas, a gente geralmente vê as pessoas muito preocupadas com o que elas são ou com o que elas serão. O que eu fui na reencarnação passada? O que te interessa? O que você foi na vida passada? O que eu serei na próxima encarnação? Aí vem aqui uma dúvida. Se você quiser saber o que você será na sua próxima encarnação, saiba o que você está fazendo hoje. Hoje é que mostra o que você será. Na grande maioria das vezes, a gente tem um medo muito grande do futuro. E esse medo do futuro é que nos faz colocar essa responsabilidade que é nossa na mão dessas pessoas, porque nós temos um grande medo infernal de errar feio.
Não é o que nós espíritas intitulamos, rotulamos no letra de provas e expiações? Onde tem provas, supõe-se ter erro. Onde tem expiação, supõe erros anteriores com consequentes acertos. Então nós, sobreviventes desse mundo aqui, nós não podemos de forma alguma ter medo de errar, ficar com o pé atrás sempre, com medo de equivocarmos. É impossível aprender o que quer que seja se a palavra erro, se o momento erro não estiver conosco. Mas a grande dificuldade que a gente tem é que a gente admite quando a gente erra o que deve ser visto como natural e a gente acha que é fatal. Como se fosse uma coisa escatológica, o fim do mundo. E não é. Não é. Nós não podemos permanecer o tempo todo embasados em verdades de outras pessoas. Para ele foi legal. Será que para mim funciona? Talvez não, porque você é completamente diferente. Ou então talvez você se permita entrar nesse mimetismo que a gente vê, como se fossem camaleões, e queremos todos sermos da mesma cor, vestirmos da mesma roupa, pensarmos da mesma forma, criarmos do mesmo jeito, como se fôssemos feitos de um modelo. E não somos. Cada um de nós sentados aqui hoje, eu e pé aqui nesse momento, somos um mundo diferenciado. Nós temos uma forma única, diferente de pensar. Se cada um de nós percebermos e utilizarmos os talentos que nos foi dados, os talentos, os dons que nos foi dado pelo que nós chamamos de Criador, e quando quisermos de verdade colocar esses talentos em prática, você nunca mais vai entrar numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, qualquer coisa que tenha uma ligação com a religião. Porque a gente vai descobrir a grandeza do nosso espírito, ou a grandeza de nós, espíritos, somos. A gente vai observar o quanto a gente ainda tem para andar. A gente ainda vai entender o quanto nós já caminhamos e tudo isso que nós passamos, que nós chamamos de sofrimento, de dor, de angústia, é simplesmente parte da vida. É simplesmente a ferramenta necessária e que precisamos de verdade para que possamos nos construir. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente está num momento não interessante da nossa vida, um momento de angústia, de indecisão, o que é natural, um momento de crise que faz parte do crescimento, e a gente vai em determinados lugares e conversa com alguma pessoa, e a pessoa dá para a gente um conselho, porque se diz um profeta, um adivinho, um conhecedor das coisas ocultas do mundo, e essa pessoa te dá um conselho que muda totalmente a sua rota. E muda totalmente alguma coisa que talvez te levaria de verdade o que é importante. Nós não estamos aqui nesse planeta para ficarmos milionários. Nós não estamos aqui nesse planeta para nos tornarmos pessoas super intelectualizadas. A nossa proposta de estarmos aqui nesse planeta, conforme que nos assevera os livros espíritas, que os livros da codificação principalmente, é nos percebermos e evoluirmos moralmente, eticamente. Lembra? Conjunto de princípios e valores que nos ajudam a descobrir e a responder 3 questões na vida: o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Nós estamos aqui para isso. E aplicar esse conceito em todas as ações que nós vamos praticar nas nossas vidas. Eu quero fazer isso. E você vai procurar a solução do seu problema. Você vai na cartomante José Falaísa. A mulher nunca te viu na vida dela. Nunca. Aí você começa a trocar ideia com ela. Ela é, de verdade, uma acessível, uma médium. Ela tem esse dom. Tem. Todos nós temos aqui, todo mundo tem. Segundo diz o livro, todos somos médiums. Todos somos capazes de elevar ou desgraçar a vida de qualquer um. Para a gente. Aí você vai lá, estica a sua mão, a pessoa fala um monte de asneira, você casa com aquele miserável, ou porque você queria, ou você está passando em alguma coisa, e o doutor da sua trajetória, a pessoa não te viu na sua vida. Você tem um rumo na sua vida, você tem um dom na sua vida, você quer trabalhar, você tem um dom de matemática, você tem um dom das matérias exatas, mas o que dá dinheiro é a área de saúde, você se esforça desgraçadamente pelo seu intelectual, você passa
uma matéria da saúde, vai trabalhar igual um cachorro e vai ser a pessoa mais infeliz da sua vida. Não é essa a nossa proposta. As decisões que nós viermos a tomar nas nossas vidas têm que passar por nós e ninguém mais. Pelo simples fato de que somos nós que vamos sofrer, entre aspas, sofrer as consequências dessas escolhas, na grande maioria das vezes, naturalmente, pelo estado evolutivo que nós estamos, naturalmente, mal feitas. O nosso planeta não é um planeta de escolhas perfeitas. Os seres humanos, nós que habitamos esse planeta, não somos seres humanos que temos escolhas, que são sabedores do porvir. Aí que vem o grande barato. Deus, que nós chamamos de Deus, na sua universal inteligência, se não comparar nada que possamos comparar, nos envia pessoas conhecedoras do porvir. Mas, infelizmente para a gente, essas pessoas conhecedoras do porvir não estão nem aí para o nosso futuro. Eles não vão preocupar com uma pessoa, eles não vão preocupar com um ser humano, porque a proposta desses seres, que são de verdade os enviados por esse Criador, a proposta é muito maior. Eles não têm tempo a perder. O presidente da empresa que você trabalha e está lá em cima, na sua sala, ele está preocupado se fulano de tal bateu o ponto na hora certa? Ele não está. Porque isso não vai importar a ele se você bateu o ponto ou não bateu o ponto. Ele está preocupado com coisas muito maiores. Não que você seja menor, mas a função dele está voltada para coisas que englobam mais setores, que busca mais, que abre mais o leque das coisas. E nós temos que aprender isso, porque cada um de nós aqui é grande dessa forma. Cada um de nós aqui pode ser maior do que é, e aqueles que pensam que não são nada, simplesmente precisam se convencer de que são, para que a situação, que a coisa comece a acontecer da forma que deve ser. Ou seja, descobrir-se espírito, descobrir-se dono de um potencial de prever um futuro muito mais interessante do que qualquer Messias. Nós não precisamos disso. Nós não devemos buscar isso por curiosidade. O que você faz de menos interessante hoje na sua vida, com certeza, você vai colher depois. Não tem como. A vida é assim porque é justo, porque é assim que tem que ser. Se você não colocar combustível no seu carro, ele vai parar. Se você não regular o freio do seu automóvel, uma hora ele não vai funcionar. Agora, transfere isso para nós mesmos. O cara vira para você e fala: estou bebendo muito, estou fumando muito, estou exagerando em qualquer ponto da minha vida. Isso vai trazer para você consequências físicas, consequências emocionais, consequências intelectuais. Nós não precisamos de ninguém para nos falar isso. Se você não está tomando conta do teu filho, se você não está dando uma boa criação para o seu filho, não espere que ele vai ser a pessoa. Não espere que ele vai te dar o carinho. Se ele vier a te dar algum lucro a respeito da situação, não é pelo seu mérito, é pelo próprio mérito dele. Nós não precisamos procurar nada que esteja fora da gente nesse sentido. Isso é simplesmente curiosidade nossa. Eu tenho curiosidade de saber se meu marido está traindo. Cara, você tem uma vida super feliz. Super feliz, imagina. Você tem uma vida relativamente legal, você com seu marido com você, a vida vai bem, aí um belo dia, está tudo bem. Aí você vai procurar alguma coisa, aí o miserável fala: seu marido está te traindo. E você acredita, né? Acredita. Por que você acredita? Questione. Os espíritos nos dizem aqui, principalmente nessa casa, duvide. Não aceite nada direto. Não engula as
coisas. Questione, use o Google para alguma coisa que presta. Escreve lá quem é fulano de tal, o que ele faz, o que ele diz. Será que ele age assim na vida dele? Vamos duvidar, lembra? Duvido, penso, logo existo. A todos os questionamentos da nossa vida começam com dúvidas. Se fulano de tal falou, eu vi. Você fala, onde? Lá. Quem estava? Com quem? Se pergunte. Eu não engulo até hoje Paulo, do Evangelho. Engulo Paulo. Porque Paulo disse, não vou mal de Paulo, não, só um questionamento. Paulo disse, não vou mal de Paulo, Paulo disse que Jesus apareceu para ele e disse que ele seria um apóstolo. Bom. Se eu chegar aqui para você e virar e falar assim, olha gente, Jesus apareceu para mim e disse que eu sou o apóstolo dos gentios, o único apóstolo que ele não conheceu. Você tem que acreditar nisso? Vai falar assim, né? Então não psiquiatra. E por que essas verdades, talvez não sei se são verdades, nós engolимos? Se você ler o Evangelho, você vai ver que os próprios seguidores que de verdade seguiram Jesus, João, Pedro, Tiago, eles não engoliram Paulo. Eles não gostavam, eles rechaçavam. Mas quando Paulo fala as coisas, que Paulo, porque ele não era. É porque nós engolимos. Porque quando nós temos uma mensagem no livro espírita de que o mundo astral está a 1,5 metro do mundo material, baseado em que a pessoa de Jesus? Está na glorificação? Eu leio isso e saio perpetuando essa mentira, com essa liberdade. Nós precisamos ter certeza, nem que seja 90%, mais certeza do que incerteza de tudo aquilo que fizemos, para que possamos tomar as nossas atitudes embasadas em algo que vamos, entre aspas, sofrer tanto. Nos posicionar como verdadeiros missionários. Nós estamos aqui, cada um, de uma forma, em uma missão. E não há pequena missão, grande missão. Nós estamos aqui para cumprir uma tarefa. E a tarefa que nós estamos aqui para cumprir é a de engrandecimento do nosso próprio ser. É de nos tornarmos e nos reconhecermos como espíritos imortais, que é o que somos. Deixarmos de acreditar mais em outros e acreditar mais em nós mesmos. Projetarmos o nosso futuro, planejar as nossas atitudes. E quando quem quer que seja chegar para você e falar assim, olha, estou vendo isso na sua vida, você ter a consciência, ter a tranquilidade de falar assim, isso não aconteceu, porque eu não estou preocupado com isso. Usar mais o agora, como eu gosto de falar, deixar muito de lado nesses momentos a emoção e deixar muito vivo na gente, neste momento, a nossa parte intelectual, para que um dia possamos equilibrar. Todo mundo que quer nos passar para trás trabalha na nossa emoção. Se você usa o seu intelecto na hora dos seus questionamentos, dos seus posicionamentos, você não falha. Aquela máxima, quando que o seu coração quando? Faz pensando no futuro. O que essa atitude agora emocional pode trazer para mim? O melhor exemplo, como está escrito na introdução do livro do Evangelho segundo os Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, busque o equilíbrio. Se eu estou muito emocional, dá um passo atrás. Se eu estou muito intelectual, dá um passo atrás. Mas se for contar hoje, porque essa época que nós estamos vivendo, é infinitamente melhor sermos mais voltados ao nosso cérebro, à nossa mente, do que às nossas emoções. Viveremos melhor, sem muita confusão, seremos de verdade o que Jesus nos pede. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde.
Eu gosto de ouvir o Maurício aqui. Pastor Pedro? Bom dia. Bom dia. Eu não devo, graças a Deus, não sei vocês, mas nossa, que acordei. Vamos lá. Hoje eu sinto uma complicado, né, gente? Gente, esse meio nesse cretinho, assim. Né? Isso. O capítulo é 1, esse capítulo é bem bom, sobre os espíritos, e tem vários subcapítulos. O de hoje, forma e onipresença dos espíritos. Tem alguém que lê até hoje? Sim, não, talvez. Então, todo mundo já sabe que a primeira obra do Espiritismo é o livro dos Espíritos. Vamos lá. Essa questão 88, os espíritos possuem uma forma determinada, limitada, constante, mas sempre do mesmo jeito, sem mudar, né? Para a visão dos homens, não. Para a nossa visão, que são os espíritos respondendo, para eles que estão seguindo, né, sem o corpo físico, a visão é diferente. Se quiser, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha eterna. A gente fica sem entender de um jeito e tem que usar de uma imaginação, do raciocínio, né, Rodrigo? O espírito é centelha, um clarão. Vamos lá. Aí chama, clarão, centelha, já que está falando que espírito é isso. Não, mas como é que eu posso tentar, pelo menos, compreender um pouco mais o que significa? Nenhum dos exemplos acima possui uma forma precisa. Quer dizer, não está te respondendo nada. Não está te dando uma ideia pré-formada, pronta do que seja o espírito. Podia falar, o espírito é redondinho, de corpo tal, tamanho tal. Não fala isso. Isso confirma a ideia de que os espíritos não são percebidos pelos homens como uma forma definida. Quer dizer, nós, naturalmente encarnados, não temos a capacidade de perceber uma forma definida dos espíritos. O próprio fato de estarmos encarnados, a gente sempre vai lembrar, traz limitações em várias coisas para a gente perceber. Né? Então, nenhum dos exemplos assim possui uma forma precisa. Confirma a ideia, então, de que os espíritos não são percebidos pelos homens como uma forma definida. Não dá uma resposta pronta, certinha. Aí, mais um pouquinho dentro da mesma questão, o espírito Kardec pergunta: essa chama, essa centelha, tem cor? Quer dizer, se dá um jeito de explicar isso melhor, dá uma forma, porque como que é complicado para a nossa mente racional entender isso. Para a visão dos homens, ela varia do escuro ao brilho, de acordo com o maior ou o menor grau de pureza do espírito. Então, percebe-se que, dependendo do grau de evolução, do grau que eu falo de pureza do espírito, ele vai ter uma apresentação diferente. Né? A quem consiga vê-los, eles têm alguma coisa diferente. Mas, veja só, os santos, você já percebeu em relação a imagens que a gente vê, são representados como uma chama, aquela auréola, né? Uma outra cabeça, para exatamente se referir a algo que está além daquele corpo físico, entendeu? Maiores. Então, todas as imagens a gente percebe essa auréola, né? A gente quer representar o santo, a gente sempre coloca essa auréola
Só resposta um pouquinho, que eu não sei se eu volto. Para a visão, os homens vai do escuro ao brilho do mundo. Vocês veem que fala de brilho, não fala de cor. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É algo centelha da ideia de quando você visto em fósforo, aquelas centelhas, aquele brilho. Não fala em cor diretamente. Então, esse brilho pode ser um brilho, né? Algo irradiando, um brilho maior. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. Está em determinado endereço, resolve atravessar o mundo para outro país. Ai, gente, que bom, não tem que pagar uma passagem, né? Não tem que passar de passaporte, você está carregando mala, bela vida. Bom, eles logos, com a rapidez do pensamento. Olha para vocês verem, o pensamento é mais rápido que a gente comparasse com a velocidade da luz, que já é algo bem fantástico, né? 300.000 quilômetros por segundo. O nosso pensamento pode ir além disso. Então, a maneira de deslocar, o querer deslocar, o ir para algum lugar, vai estar ligado ao pensamento que esse espírito tem. Depende, então, do grau evolutivo do espírito. Quer dizer, não é para quem quer, é para quem pode. Né? Então, a gente vai perceber que muitos não saem do lugar. Desencarnam e tem que cuidar. Outros vão para Marte, para o outro lado do mundo, com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transforma. Aí os espíritos respondem: quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto, visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Lembrando essa frase que o Walter falou: o nosso corpo não dobra, né? O nosso corpo tem que estar onde nossa mente está, porque senão desaprega. Você vai fazer as coisas e a mente está no lugar, você está fazendo uma coisa tão mecanicamente, quando você volta, você não sabe o que você fez. Perde tudo, esquece tudo. Por que será? Eu estou perdendo até, não sei, tudo. De repente, simplesmente essa falta, você vai ver, falta de atenção. Não, eu estou ficando velho, adulto, desmemoriado. Muitas vezes eu estou no piloto automático. Faço tudo automaticamente. E aí a minha mente está lá no corpo, está aqui. Então, se você não unir as duas coisas, você vai esquecer, você vai achar que está velho, você está. Às vezes está tocando, está precisando de uma memória, né? Mas às vezes é muito mais essa consciência de que eu estou aqui, a minha mente tem que estar aqui. E aqui, o pensamento está em algum lugar. Então, eu vou aonde está o pensamento. E sem corpo físico, principalmente. Né? E aí, o espírito vai acompanhar aquele pensamento que estiver vivendo. Então, quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto, visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Quando o espírito se desloca de um lugar para outro, ele tem consciência da distância que ele percorreu, dos espaços que ele atravessa, ou é subitamente transportado para onde ele deseja ir. Ele tem consciência que está atravessando uma ponte, está atravessando uma fronteira, para chegar a um lugar, algo dessa forma. Aí os espíritos respondem: pode acontecer que o espírito esteja se deslocando conscientemente. Eu estou em tal lugar e vou para. Ou não. Se o espírito
quiser, ele pode ter consciência da distância que percorre. Mas essa distância também pode ser completamente despercebida. Tudo depende da sua vontade e também da sua natureza natural. De novo, é o grau de consciência, de evolução que esse Espírito se encontra. Ele pode fazer um caminho consciente, preciso, ir a tal lugar, resolver, acolher, ter uma determinada situação para resolver. Ou, de repente, escolher a rota, né? Para onde é que vou, o caminho examinado. Ou simplesmente, ele não precisa nem ficar raciocinando. O pensamento é rápido, de questão de milésimos de segundo, já está aonde ele quiser. Esse dia eu estava lendo, voltei, e tem uma fase quando Jacó desencarnado, você tem que desencarnar quando está, mas faz aquilo lá e sai, ele é levado de uma colônia, de uma região para outra. Ele vai escrevendo a ponte que ele está passando, a quantidade de espíritos que ele vê, e é como se fosse uma estrada com vários lugares, estações. Então, fica carregamento de espírito, está olhando e percebendo o caminho que ele está indo. Aí desce aqui, manda mais um pouquinho, desce, comboio, né? Desce um pouco de outra estação, vai mais um pouquinho, desce, ele vai no final dessa estrada. Ele vai, na verdade, ele vai assim, sendo acompanhado, porque ele não tem consciência ainda do que está acontecendo, para onde está sendo levado. Então ele percebe nitidamente o caminho que ele está fazendo para chegar aonde ele tem que ir. Né? E então não é ele nem a sua vontade dele sozinho. É de espíritos que resolvem por ele, acompanhar de uma forma especial a filha que ele recebe, para chegar ao lugar. E a natureza mais ou menos natural. Porque o Jacó, na realidade, ele se vê, ele acreditava que chegaria no lugar de lá e assim, todo mundo vai ter pau. Né? O espírito resolvido. E cai do lado de lá e percebe que as coisas realmente não estavam tão bem resolvidas. Mas ele era pouco. Então ele tem a ajuda de vários espíritos amigos. A matéria constitui o obstáculo para os espíritos. Sabe que filme que eu lembrei aqui? Lembrei do Ghost. Então não é obstáculo. Eles passam através de tudo. Perdem até o fogo. No Ghost, todo mundo assistiu. Acho que né? A marca. Que tem aquela cena do metrô, do cara que capturado lá no metrô, e depois chega o outro recém-desencarnado, não sei de nada, não sei quem sou eu, não sei o que eu estou fazendo aqui. E o morador do metrô ensina para ele, vai ensinando para ele como que ele poderia se deslocar naquele espaço. Né? E ele fala, é aqui que você tem que concentrar. A sua vontade está aqui. Né? Você não vai esbarrar na parede, vai ter consistência. A partir do momento que ele vai treinando, conseguir colocar na mente dele essa capacidade, eu vou, na hora ele consegue atravessar a parede como treino. Da mesma forma, objetos ele consegue passar pela porta. Então, é coisa assim, no caso, ele foi um treino, ele não estava preparado pronto para viver uma situação daquelas. Mas, gradativamente, ele vai tomando consciência de que ele mentalmente poderia fazer muita coisa, né? E usar disso de uma forma positiva. Então, pode atravessar qualquer coisa. A
Aí é a ideia, né? Instruir. Ou seja, eu preciso não simplesmente viver, mas é cada vez assumir as rédeas da minha vida, da vida de cada um de nós. E o Walter falou, quanto menos outras pessoas influenciarem, eu me deixar influenciar, quanto menos, mais eu estou assumindo as rédeas da minha vida, a minha vontade, o meu desejo, e assumir responsabilidade. Porque quando eu deixo o outro decidir, é muito cômodo. Porque depois, se deu certo, ótimo. Mas se deu errado, a culpa é sua. Você me mandou fazer isso. Eu fiz porque você quis que eu fizesse. Né? Aí é diferente. A culpa passa a ser do outro. Sendo que nós, naturalmente, vamos errar, vamos acertar. Então, eu preciso conhecer todo esse processo para lutar hoje para colher do lado de lá uma forma melhor de vivenciar tudo isso. Porque eu posso continuar e não conseguir sair do lugar, ou eu posso alcançar ou alçar voos maiores. Não Semiramis, essa citaçãozinha. Semiramis também fala. O Espírito é uma chama divina. Essa ideia da luz consciente. E o pensamento é o seu atributo, cuja força pode levar aonde quer que seja, desde que tenha condições para tais viagens. Então, ir, pode ir, mas cada um vai depender da sua capacidade naquele momento que alcançou para fazer essas viagens. O universo é uma casa grande, mas nem todos os espíritos podem dar os departamentos desta casa de Deus. Igual aqui, eu tenho pouco dinheiro, eu vou deixar. Porque se eu tiver mais dinheiro, eu vou dar um. Se tiver mais um pouco, eu vou deixar. Se a grana estiver boa, eu vou dar mais. Então, né, alguns fatores têm que ter em consideração para como é que eu vou, que mala que eu vou levar, né? Quanto tempo essa viagem vai gastar? Então, a casa é grande, mas nem sempre está ao meu alcance aonde eu gostaria de ter para parte. Existem muitos limites, de acordo com a posição da alma na escala que pertence. Quando fala na escala, que é um assunto mais para frente um pouquinho, que vai falar daquela classificação dos espíritos, em que nível está grudado aqui na Terra, no sentido de materialidade, ou é um espírito que está mais sutilizado ou bem sutilizado. Então, esse passaporte depende do grau de preparo, de evolução, mentalmente, do indivíduo. Tá? Há muitos espíritos que, ao desencarnarem, não saem das casas onde viveram como encarnados. Fica grudado, encostando um, encostando no outro, observando o que está acontecendo, lamentando, chorando, junto com quem está chorando por causa dele, né? Outros ficam ligados aos despojos dos cemitérios. Quantas passagens em livros que a gente vê a respeito disso, né? De pessoas que desencarnaram e ficam ali, não desgruda, morrendo continuamente. E outros ainda ficam perambulando pelas ruas e lugares que se afinizaram com seus sentimentos. A lei da afinidade. Alô? A velha lei da afinidade. Então, se você está ligado à matéria, é na matéria que você vai ficar. Você vai ter os mesmos, as mesmas necessidades. Fome, frio, necessidades sexuais, isso, porque você não vai ser diferente do que você é hoje só porque você está ali. Isso a gente tem que ter consciência, que eu passo por lado de lá exatamente igual do jeito que eu sou ou estou hoje. Um centímetro para mais, um caminho. É desse jeito que eu passo para lá. Então,
que eu estou plantando, organizando, criando durante essa trajetória encarnada, para pular para o lado de lá, pelo menos mais leve e solto. Né? O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Então, torna o corpo espiritual, que é o perispírito, pesado, denso, o chumbo. Ele não vai voar, ele vai ficar grudadinho no que ele traz, às vezes, que ele vivia, já tem essa coisa em mente de que o meu endereço é rua tal. Assim, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, de modo que a vomitação fica difícil. E vomitação é exatamente essa capacidade de voar, deslocar-se, porque é voando, a melhor expressão para dar a entender, né? O que ocorre. E os seus corpos ficam chumbados ao sol da vida. Então, eu acho que o Miramês, esse trecho inteiro, extremamente importante, porque não é eu preocupar, de novo, preocupar, eu vou para onde? Eu vou viver em qual colônia? Nós somos, semana passada, das colônias espirituais. Eu quero ir para tal colônia, eu quero morar em tal endereço, eu quero ver fulano de tal, eu quero ver o espírito tal, eu quero ser abraçado pelo espírito tal. Então, o querer para amanhã, que pode ser hoje, eu não sei, sai daqui, né? Quantas mortes são assim? Mas, de qualquer maneira, esse querer do futuro, ele tem que ser construído hoje. E a dica para mim, um recado, então, tudo que é material, tudo que é emoção, de uma forma exagerada, porque as emoções fazem parte, né, da nossa vida. Mas se eu me deixo levar e viver exclusivamente pela emoção, eu vou estar relacionando isso. Ódio, tem antipatia, não sei, eu não guardo no mundo. É uma coisa, mas eu tenho ódio de fogo. Diferente, né? E quem é a pior vítima, ou a maior vítima disso? Somos nós. Então, a capacidade de nós alcançarmos lugares melhores vai depender do que nós estamos plantando, das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Vamos lá. Onipresença ou ubiquidade. Faculdade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No livro dos médiuns, para quem tiver mais interesse, fala dessa capacidade em encarnados. Tá? Cita vários exemplos de pessoas encarnadas, vivas e que aparecem em outro lugar de uma forma concreta. Então, passam a ser santos, né? Por causa desses fatos assim, extraordinários. Então, é o fenômeno da ubiquidade. Eu estou aqui e, ao mesmo tempo, eu estou em algum outro lugar. Os espíritos têm a faculdade de onipresença? Ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir e estar em vários lugares ao mesmo tempo? Então, pegasse uma máquina, cortasse, fatiasse em cada pedaço para algum lugar, porque esse tipo de fenômeno é complicado às vezes para a gente entender. Como o Menezes está aqui, está ali, está em São Paulo, está lá não sei aonde, está como? Será que esse espírito ele se fragmenta e se apresenta de uma forma, né, fragmentada, pedaços em cada lugar que ele aparece? E aí a gente fica também, será que é verdade? O espírito aparece em vários lugares, ele dá uma psicografia em tal lugar, uma espiritual em tal lugar, né? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Ponto. Então, essa ideia a gente já aprendeu. Então, eu, espírito, não me fragmento para aparecer
aparecer em alguns lugares diferentes. Entretanto, cada um é um foco que se irradia para diversas direções. E é isso que faz parecer que o Espírito esteja em diferentes lugares ao mesmo tempo. Aí essa comparação com o Sol, eu acho que ela ajuda muito a gente a entender. O Sol irradia raios em todas as direções. Não é um pedaço do Sol que chega aqui. São raios solares que chegam ao planeta. Né? O Sol é apenas um, mas irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe, mas não se divide. E de novo, se o Espírito é luz, às vezes nós então esse brilha muito, aquela história do brilho, que é resultado do que ele plantou em várias encarnações, então ele brilha, ele ofusca. Então, pela vontade dele, por ele ter adquirido essa capacidade, ele pode se irradiar. Acho que é a forma mais fácil da gente tentar compreender do que esse fenômeno. E aí aparecer em diversos lugares. Né? Um raio circular, e trabalhar da mesma forma. Eu acho que acabou. Todos os espíritos irradiam com a mesma intensidade? Não. A intensidade da irradiação dependerá do grau de pureza do espírito. Então, novamente, se eu desencarno com toda aquela problemática, né? Com raiva, preocupado, ignorância, o que eu vou fazer, e agora, o que eu perdi, o que eu deixei para trás. Se meu foco é todo esse, gente, não vai sair do lugar. Só vai ter o corpo físico, mas às vezes não vai nem sair do lugar. Mas, se, por consequência natural, o que eu fui, o que eu fiz, as escolhas que eu fiz, então, uma vez sem o corpo físico, eu posso adquirir essa liberdade, né, de irradiar, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É o que eu falei, não é para quem quer, é para quem pode. Então tá, próximo assunto é esse, tá? Uma boa manhã para vocês. Então, tudo bem? Bom, a minha parte mais legal, mais divertida, mais interessante é a parte de morte. Eita, que delícia! Esse sol quente, nós vamos falar de morrer. Então, se vocês têm medo da morte, ainda tem de não preparar no programa, está trancado, não tem que me ouvir de qualquer maneira. E antes da gente começar, eu separei assim, como agora tem essa parte, semana que vem tem outra. Então eu montei o nosso bate-papo, que é curtinho, em 2 momentos, tá bom? A gente vai começar hoje, mas vamos encerrar semana que vem. E já vou contar uma surpresa, que ontem eu estava preparando o texto, e vou trabalhar com uma proposta do livro Você com Você. E o Calunga, na casa, ao finalzinho, falou assim: eu vou escrever um texto exclusivo para o pessoal que está no domingo de manhã. Aí eu falei: então eu vou ler amanhã. Eu disse: não, você vai ler no outro domingo. Para que você não leia essa manhã, eu vou escrever um pedacinho hoje, depois escrever um pedacinho
Então, assim, nós devemos fazer o que ele escreveu sobre morte, ele pensa sobre morte, né? Para a gente aqui, muito legal. Tá? Esse aqui é Teodoro, não sei se vocês conhecem, Teodoro de Leão I, ou membro da família Leão, então, de vez em quando ele vai nos acompanhar aí, aqui, na livraria, no Face, na sugestão de livros, etc. O nome dele é Teodoro. Ganhou disparado, cara. Eu queria ajudar. Não, aí eu queria para ajudar o Leônidas. Aí eles sugeriram o Teodoro. Mas eu não tinha, tem cara de Theo, não? Então tá aí o Theo, vai ficar conosco aí, sabe, sei lá, né? Movimento outro, sei lá. Não. Enfim, então, como é que vai ser o nosso bate-papo? Eu vou passar para vocês um vídeo curtinho. Eu quero ressaltar que não sou patrocinado por essa loja que vai aparecer aqui. Se fosse, eu ia ficar muito feliz. Mas é um vídeo muito interessante que vai ser a porta de entrada para esse nosso bate-papo que vai terminar semana que vem. Bom? Ele coloca assim: vida e morte. Já parou para pensar em sua despedida? Aí que assunto mais macabro, cara. Vou bater na madeira e dizer pé de papo mangalou 3 vezes. Isso é coisa de se perguntar ao Filho de Deus? Por que não? Eu pergunto. Se a todo momento somos questionados com relação ao nosso plano para o futuro e sobre o que estamos fazendo de nossas vidas, por que não? Responda-me, em que pergunta inicial, que é a minha pergunta inicial, é diferente dessas outras. Você já está estudando? Você já vai fazer faculdade? Vai fazer faculdade de quê? Você está trabalhando? Quer trabalhar com o quê? Está namorando? Já se casou? E inúmeras outras que eu poderia fazer. A verdade é que o tempo passa rápido e quando você acordar, deixar de lado esse tabu bobo, já não dá mais tempo de cuidar de tudo de maneira satisfatória. Aí é dor de cabeça na certa, para você, do lado de cá, e para quem ficar aqui. Então, o Calunga coloca no palco, na atualidade, esse tema, esse tabu, morte. Né? A gente conversa
coisas, algumas delas com certa naturalidade, outras com um pouquinho mais de reserva, e outras a gente nem se atreve a tocar. E esse é um assunto que a maioria de nós não se atreve a tocar. Por quê? Porque geralmente a gente tem, quando a gente pensa no ano passado, uma visão e uma leitura totalmente equivocada do que seja esse processo de morrer. Vocês lembram que eu coloquei a morte simbolizada pela mulher de foice, aquela coisa toda? Ninguém quer que ele mostre o seu lado o tempo inteiro, né? E a ilusão também que a matéria, que os sentidos físicos, que foi conversado na semana passada, promove em nós, e que nós seremos eternos na matéria. E nós não somos eternos na matéria. Nós somos perecíveis, né? Nós vamos morrer. Esse corpo é pó e esse corpo vai se transformar em pó. A integridade, não. Mas essas e outras propostas nos dão essa ilusão e fazem com que a gente perca a oportunidade de se preparar para o que é o mais, aliás, é o inevitável do viver. Morrer. Quando? Não sei. Agora, daqui a 1 minuto, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Mas é fato. Isso vai acontecer. Né? Então, o aluno, poxa, você conversa sobre tantas coisas. Fala sobre futebol, política, sobre corrupção, sobre clima. Por que não conversar sobre a questão do morrer? E justamente conversando sobre esse assunto, mudar esse conceito, essa atmosfera, essa coisa pesada que tem em cima desse negócio. Né? E aí ele continua assim. Pergunta ainda mais, porque hoje nós vamos exorcizar esse medo de falar em morte de qualquer jeito. Confesse, se você se dedica a tantas preocupações no dia a dia, alguma delas, até bem tolas, não é sensato se ocupar com as decorrências da única certeza que se tem, isso é, a sua partida, a grande viagem para a terra dos pés juntos? Sim, falamos a verdade, nua e crua. O restante são especulações, conjecturas, sonhos e projetos. Lindo mesmo, certo, só a morte. Ou seja, sua passagem para a verdadeira vida. Então, todos os projetos que a gente faz aqui são apenas conjecturas, né? São sonhos, porque nós podemos esbarrar nas questões inevitáveis que a gente não esperava. Eu posso preparar meu filho, por exemplo, desde criança, para que ele seja uma pessoa de boa índole, para que ele tenha uma aceitação no mercado profissional, posso pagar as melhores escolas, mas quando projetando que ele seja um grande médico, mas lá pela adolescência dele acontece alguma coisa e ele vai morrer, né? Eu posso fazer um projeto de uma viagem, economizando aquela coisa toda, que eu quero passar um período nas praias do Nordeste, eu quero viajar para o exterior, mas pode acontecer alguma outra coisa que mude esse meu roteiro. Talvez não seja a morte, mas é mudar. Então tudo que a gente estabelece, trata, não está em cima da certeza. São conjecturas, são projetos. A única coisa certa, no caso do meu favor de livre e certa, é a morte. Essas não há como você se desviar dela, nós sabemos como, e é bom que a gente entenda esse mecanismo. E digo mais, se você é espiritualista, e apesar disso não tem cacife para falar desse assunto assim, preto no branco, é hora de pensar se você acredita mesmo nessa espiritualidade que ela pregou. Chega de brincar de ser espiritualista, chega de espiritualista de faz de conta, vamos amadurecer, minha gente, pois na Terra está acabando o lugar para a criancinha espiritual. Já foi enterro de espírito? É uma tragédia, gente. É uma tragédia. Vida contra a morte, país, bababá. Morre um vale inteiro do espírito. Não é a maioria, mas a grande maioria é decepcionante. Porque o momento dele atestar, você vê que a gente fala a diferença da crença e da certeza de vida através de uma conservação
Dessa maneira, a educação para a morte torna-se imprescindível. Aí a pessoa com a qual estava conversando, vira para ele e fala assim: poxa, mas como é que eu faço isso para um? Nunca ninguém me ensinou, eu nunca tive condições de discutir sobre isso. É uma coisa tão complicada, como é que eu faço? Você tem alguma sugestão para me dar? Aí ele vai dar algumas eu falei a semana passada, eu vou revisar, e algumas outras são novas. Vamos a alguns exemplos. Nos negócios da família, sempre é possível fazer as coisas com mais clareza, permitindo e se certificando de que as pessoas que compõem seu grupo familiar estejam informadas sobre quantas andam as negociações de investimento, patrimônios, eventuais seguros. E isso vale tanto para quem tem grandes propriedades, como aquele que tem uma casinha simples, né? E aí eu reportei a questão do meu pai, eu reportava mais uma vez. Meu pai morreu já há quase 20 anos, né? Bancário, pessoa comum, sem maiores questões, muito fechado, muito circunscrito, muito acionário, as coisas. Mas a partir da morte do meu pai, diferente de algumas famílias, nós só tivemos surpresas agradáveis, né? Do ponto de vista financeiro. Uma que meu pai não tinha nenhuma outra família, graças a Deus, apareceu meu outro filho e outra mulher, né? Ele deixou uma casa, um sítio e uma casa própria aqui em Conjunto Sefone, que hoje é alugada, um sítio que ele comprou com o irmão dele, que era o tio Luiz, que também já morreu, e agora já foi vendido, inclusive. E a casa onde minha mãe mora com os meus irmãos. Deixou 2 seguros para 2 irmãos meus mais novos, para garantir os estudos dele. Enfim, deixou minha mãe muito bem amparada, dentro das condições dele. Nós não tivemos nenhuma surpresa desagradável. Nós tivemos só surpresas incríveis, de coisas que a gente nem imaginava que ele havia feito no decorrer dos anos, e ele foi providenciando, né? Mais diferente do meu pai, vocês podem fazer o contrário. Além disso, tornar isso claro para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Se reúnam um dia, tem, por exemplo, o hábito de fazer o culto do Evangelho lá, e mostra para a gente. Eu vou dizer para vocês como anda a saúde da nossa família, né? Olha, está assim assado, olha, eu fiz esse seguro para a nossa casa, para você ter isso. Não é que eu vou morrer agora, mas eu quero que vocês fiquem informados, né? Porque vai matar ele. Então eles vão muito, que não é nada acontecer, a gente vê isso nos jornais o tempo inteiro. Tá? Então é bom, é uma providência, já é um processo de educação, né? E ele continua, pensando nos conflitos pessoais ou de relacionamento, todo mundo os tem. O importante é procurar resolvê-los o quanto antes, evitando adiar decisões que podem promover as condições desnecessárias para solucionar diferenças e querelas. Eu vou contar um caso real que aconteceu na semana passada, que já está desenvolvendo aqui na casa, na semana aqui da Cria, há mais ou menos 2 meses. Tá? Quase alguém vem aqui na casa pedindo orientação espiritual na quinta-feira. Dizendo que estava muito deprimida, muito esquecida, dores pelo corpo, a casa, chuvoso, tem sombras, uma coisa meio complicada. E aí veio para ela assim, simplesmente, passa pelo 1, P2 é convertido. Pronto, trouxemos, né, para terça-feira, a primeira vocação, para sondar se existia alguma questão espiritual. Porque a gente perguntou para ela ir ao médico, essas coisas todas, ela esqueci, estava submetido ao tratamento, aquelas coisas todas. Evocamos o Espírito, e veio o Espírito de um homem, tranquilo, sem esbravejar, sem brigar, sem nada, e disse: olha, sou eu sim que estou me aproveitando desse momento, e eu tenho todo o direito de fazer isso. E foi explicando que eles haviam experienciado, e pensem vocês que é questão de vidas passadas não, tá? Foi nessa existência, que é mais doido, foi agora. Foi coisa de 8 anos atrás. Agora você diz, não tivesse lá para o século XVIII, quando eles eram ainda da Inglaterra. Não, pessoas comuns há 8 anos atrás. Né? Ela me fez, e foi narrando o que
ia demover esse processo se ela primeiramente perdoasse. Porque se ela perdoasse primeiramente, era a prova de que ela tinha cometido aqueles atos mesmo, mas de uma maneira mais insensata. Aí ele ia começar a fazer assim. Aí voltamos para ela, a conversa fraterna. E aí explicamos para ela em parte o que estava acontecendo, né? Ela também é uma pessoa interessada. E perguntamos para ela: você perdoa esse cara? A pessoa, diante desse quadro, eu até me proponho perdoar. Mas se eu disser para vocês que eu perdoo na totalidade agora, eu estou sendo hipócrita, eu não tenho essa condição. Então, diga a ele que sim, eu estou disposta, mas vai ser no meu caminhar que eu vou digerir isso tudo com as experiências que ele está me oferecendo, para que eu possa então libertar essa questão também. Achei legal a posição dela, né? Pois bem, voltamos. E antes da gente falar com ele, ele falou assim: já sei, eu estava lá e senti energeticamente a veracidade daquilo que ela disse. Então eu também, já que ela está se esforçando, eu também vou me esforçar. Mas primeiramente eu tenho que me perdoar, né, por todas essas coisas, e aí nós vamos mudar esse conteúdo. E o processo vai continuar. O que eu quero dizer é o seguinte: precisava disso tudo. Os dois não estavam aqui juntos. Por que não resolver essas coisas aqui, gente? Por que tem que esperar alguém morrer? E às vezes é um cisco de areia que vira um monte Everest. Por que não resolve isso aqui enquanto está aqui? Por que ele pensa que é para ter feito isso comigo? Por que ela pensa que é para falar assim comigo? E aí, essas coisas vão para as outras etapas da vida. E se o indivíduo, se aqui, eu já estava colocando a questão espiritual, se aqui, só a nível de exemplo, a gente sente fome nessa área aqui, na estrutura espiritual, que é toda energética e sensível, a fome é no corpo inteiro. Então, se eu sinto desamor para alguém, esse desamor do meu corpo físico afeta determinados setores do meu organismo, na estrutura espiritual, do ponto de vista energético e emocional, é no corpo inteiro. Então, se aqui as coisas são complicadas, na erraticidade, as coisas são muito mais. Se as coisas aqui são legais, na erraticidade, elas são muito mais legais. Se a Coca-Cola que é maravilhosa, no mundo espiritual, ela é a boneca dos deuses. Entendeu? Então, pronto. Então, vamos lá. E aí ele continua. O importante é procurar resolvê-los, né? Isso aí, beleza. Em seu dia a dia, dentro das suas possibilidades, seja instrumento de progresso, satisfação, união, ofereça às pessoas a chance de descobrir a importância da autenticidade, né? Caramba, é uma coisa que eu sempre falo aqui: nós temos problemas, todos nós temos problemas, o mundo é um problema, né? Mas nós não temos que ser aquela caratônia feia, horrorosa no dia a dia das pessoas, inclusive no nosso. O primeiro rosto que a gente vê de manhã, que vai dar o nível do nosso dia, é o nosso. A não ser que você tenha um marido, uma esposa, sei lá o que eu quero. Mas a primeira que você vai olhar no espelho é o nosso. E aquela face, e a estampa daquela face, e a forma daquela face, é que vai dar para você o nível do seu dia. Tá? Acordou mal-humorado, carrancudo, amarrotado. Seu dia vai ser mal-humorado, carrancudo e amarrotado. Acordou com o rosto bom, com o rosto parecido, com o rosto olha, pô, escutei um clipe hoje, cara, foi dentro do ônibus. Seu dia vai ser assim. Entende? É todo dia assim? É claro que não. Tem altos e baixos, né? Mas, cara, se esforce, porque não há por que ser ruim. Por função, pode soar até poético, de um dia maravilhoso desse. Tá certo? Um dia maravilhoso desse não vai pagar minhas contas, vai me tirar meu cheque, meu cheque especial, nada disso. Mas se eu aproveitar a energia desse dia bom e metabolizar de uma maneira prática, consciencial, vai me dar condições sim. É óbvio que vai, porque isso é perfeito para a utilidade, para dizer como Deus é bom. Tudo no mundo tem a sua praticidade, você tem que aprender a utilizar isso, né? Então, cara, desenvolva isso. E outra, seja autêntico.
Fica vestindo máscara para satisfazer os outros. Agora é a máscara para satisfazer a minha esposa. Agora é máscara para satisfazer o meu patrão. Agora é máscara para satisfazer aquela pessoa que eu quero pegar. Vai chegar uma hora que a pior das coisas vai acontecer. Sabe o que é? Você vai se perder de você mesmo. Não vai saber quem você é. E nem Deus vai saber. E como Ele não sabe quem você é, Ele tem que te ajudar. Então seja você mesmo. Gostaram de você, que bom. Não gostaram, que pena. Não vou fazer a mínima para poder te agradar, para agradar fulano, para agradar ciclano e me desagradar como pessoa. Não vai dar. Eu posso fazer algumas adaptações porque essas são necessárias. É por isso que a gente vive em sociedade. Para entrar em contato com a diferença e aquilo que é diferente agrega positivamente a minha personalidade, eu pego aquilo, misturo, adequo à minha realidade e jogo isso na sociedade. Agora, você ficar querendo agradar A, B e C, se comportando de maneira totalmente diferente daquilo que você é, sinto muito, não vai dar certo. Você vai se perder num emaranhado de coisas e aí sua vida vai se tornando desgraça, porque todo mundo vai entrar na sua vida achando que te conhece e no fundo não te conhece. Você vai pedir água, eles vão te dar álcool. Vai te pedir carne, eles vão te dar chuchu. Não, mas eu achei tanto que você gostava de chuchu, eu odeio chuchu. Então, você tem um pedacinho de melancia, eu odeio melancia. Márcia, eu trouxe um presente para você, você gosta assim, eu adorei assim, eu não gosto disso, mas eu vou, achei com amor, mas eu não gosto. Se eu sei que eu gosto, ela vai me dar 1, 2, 3, 4, muito cuidado de coisas que eu não gosto, entende? Então, eu estou assim, uma amiga que adora que eu faço coleção de canecas, né? Aí todo dia ela me traz uma caneca da mesma assim. Aí eu adoro. Aí sempre falasse para eu pensando, não está mas eu não gosto de caneca. Então, ele vai continuando. Tem mais. Ensina, promova o outro, compartilhe o saber, deixe o medo de lado, abra mão de toda a sensação de poder que o conhecimento proporciona e ouve trabalhar em equipe e formar continuadores. Eu disse continuadores, gente madura, não satélites dependentes a orbitar em torno de você para satisfazer o seu ego. Afinal, nada mais substante do que aportar do lado de cá, cheio de informações valiosas, que você só vai para si. Qual é a palavra de ordem hoje? Compartilhe. E a gente, no nosso imediatismo, compartilha e às vezes compartilha coisas das mais piores possíveis, né? Que a gente passa por cima do nosso consciência, do nosso raciocínio, aí em vez de ser um indivíduo na massa, a gente se torna a massa. E aí a gente perde a nossa identidade, a nossa maneira de ser, e aí abre portas para determinados comportamentos e atitudes que não precisavam existir. Mas hoje, gente, nós estamos na era da informação e somos as pessoas mais informadas do universo. Porque as informações que a gente tem são todas manipuladas. São todas cortadas, editadas no ponto exato. Dá um exemplo. O vírus da dengue está aí, né? Com os seus subprodutos. Mas a ênfase, temos que limpar, temos que cuidar, temos que fazer isso tudo. Mas as outras questões que estão acontecendo no Brasil e no mundo, está acontecendo com ano, né? E vamos alimentar esse povo de espírito, de dengue, de campanha, que é muito legal, que é necessária, enquanto eles estão com a atenção voltada para o vamos fazer isso aqui, ó, as escondidas, na surdina. E quando eles acordarem, as coisas já estarão meio caminhadas para nós, né? Então compartilhar de uma maneira saudável, coerente e sensata. E criar continuadores, tá? Às vezes nós vemos famílias, por exemplo, que tem uma mãe muito centralizadora, ou um pai muito paternalista. Quando um deles morre, a família faz assim, desintegra. Porque eles não criaram continuadores. Os filhos ficaram orbitando ali em torno do pai e mãe, né? 40 anos dentro de casa, Deus na casa. Vai, morreu pai, morreu mãe, morreu tudo. Não houve compartilhar as experiências, né? Eu vou terminando aqui, meu tempo acabar. Que acha de fazer um compromisso íntimo, por exemplo, respeito por todos os seres humanos, sem discriminar ninguém, por razões de raça, credo ou posição social. Olha que legal que o Carlos escreve aqui. Repare que eu disse discriminar, não distinguir, porque acredito que
essa evidência, o que você vai fazer com essa informação? Por que é diferente que assusta tanto? Que assusta a tal ponto de, ao invés de você procurar entender e ver isso com naturalidade, você vem com o peso do preconceito, da agressividade. O que tem em você para que você aja dessa forma? Então é o que tem de diferente na tez negra ou no gênero sexual. E isso já está muito bem definido e definitivo nessa ciência. É o que tem em você. Para não entender, por exemplo, que a sua mulher pode ter um salário maior que o seu, que ela pode sim gestar no mar, porque você é homem, é macho, é por isso. Que ela pode ter um namorado que tem 50 anos, ela pode ter um namorado de 30, porque você com 50 pega de 19. Por que tem que ser? Porque você é o cara e ela é a vagabunda. Entende? São essas coisas que a gente tem que resolver, que a gente tem que ir conversando, para que aquilo que a gente espera, tanto no mundo físico e no mundo espiritual, se transforme em atributos da alma. Diferença não é para ressaltar a nossa violência e qualquer outro tipo de temor. Diferença é para trabalhar a nossa sensibilidade e entender que o universo é plural. Né? Pluralidade. Essas questões sociais, políticas, econômicas, comportamentais, elas têm que ser vistas, entendidas, apontadas como diferentes do que elas são. E a partir daí a gente dá um passo adiante, procurar entender esse mecanismo. E só tem uma maneira, conversando e vivenciando isso aí. Né? Derivado, utopia, quem sabe? Eu passei, tá, gente? Ele fala uma coisa legal assim. Quando alguém disse que o homem poderia voar, né? Todo mundo falou, nossa, pior, né? Tem, é só a gente construir uma máquina, né? E olha, vai chegar uma hora que a gente vai sair do planeta, estacionar mais doido ainda, né? Mas se eles barrassem, mas você é louco, isso é utopia, nós estaríamos andando de carroça até hoje, né, gente? E ele continua. O cara pergunta para ele, isso tudo tem a ver com a morte? Mas você está falando esse monte de coisa. Ele fala assim, e o que essas coisas têm a ver com a grande partida? Tudo, irmão. A hora da despedida é o início de acerto de contas com o mundo que momentaneamente você vai deixar, ou seja, o mundo físico. Portanto, será bem gratificante se no momento da última batida do seu coração físico tiver a consciência tranquila do dever cumprido e bem cumprido, não é verdade? Então, todas essas ações em que a gente é salientado através do Evangelho, através das escolas da área da psicologia, da transformação moral, comportamental, de cientistas, políticos, religiosos, que colocam para nós o conhecimento, tudo isso tem a possibilidade de fazer com que a gente viva melhor aqui, melhor cidadão, melhor pai, melhor indivíduo, melhor profissional, uma relação mais legal conosco, mas também cria e constrói aquele laço com o nosso lado mortal, que é conhecido. São os tesouros que os ladrões não vão roubar, e são o material que as praças não irão corroer, e que são nossos de verdade. Porque esse corpo não é meu, ele vai ficar aqui. Mas a minha integridade, os meus esforços vão comigo. Né? Então seria muito legal, e eu digo para vocês aqui como testemunho, eu tenho me esforçado muito para que quando eu morrer, seja daqui a 70 anos, as pessoas sintam a minha falta. Mas sinta a minha falta lembrando de mim de todas as palhaçadas, de todas as coisas desconexadas, de tudo de mais absurdo que possa existir. Haja vista, que eu já disse e vou dizer para vocês, o meu velório, se eu pegar alguém, eu levanto o caixão. Eu quero uma comemoração pela vida. É vida. Eu estou deixando uma vida entrando em uma outra. Eu não sei como será. Mas eu não morri. E já disse, está registrado no cartório, com o meu advogado. A minha marcha fúnebre é dança em vez das frenéticas. Meu caixão vai para o velório com dança. Não quero aquela coroa de flores fedorentas de cravo, eu odeio aquilo. Eu quero um globo enorme com discoteca em cima. E quero as pessoas
E aí, agora eu vou terminar, já acabou o tempo, né? Eu vou pular um pedaço do texto, senão vocês não vão ler. Eu só vou ler isso aqui, ó. Ele fala assim: se você pensa, aquela frase tradicional, que pena, ao menos descansou, que a gente ouve veloz, não se engana, perda de tempo. E de modo definitivo. Se você não é chegado ao movimento, a virar-se, a trabalhar, seria melhor ter ficado no mundo. Do lado de cá, meu amigo, só cresce aquele que atua, trabalha e está disposto a seguir em frente. Enfim, aqui vale a bagagem do coração. Fechadas, posição social, jeitinho brasileiro, papai rico, influente, mamãe superprotetora, esquece. E aí ele termina assim: não acredita no que eu digo? Certo, você tem todo o direito. Façamos o seguinte: quando chegar a sua hora e estiver no mundo dos espíritos, me procure e a gente continua essa conversa. Até breve. Ops, brincadeirinha. Digamos assim, até qualquer dia. Melhorou? Então, incrível esse texto, né? Como se fala de um assunto tão sério, de uma maneira cheia de propriedades. E semana que vem, a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre esse assunto e finalizar essa proposta. Deu certo o vídeo? Pode passar então, por favor? Aqui sou eu e Teodoro na gravação dos programas de rádio, tá? Não sei se você sabe, nós temos 2 programas de rádio. O programa Horizontes, que é na Rádio Mundial, e o programa Além da Matéria, que é na Rádio Boa Nova. Só sintonizar, entre na internet, entre lá no link, os 2 programas vocês podem ouvir ao vivo e também podem ouvir todos os outros gravados com vários de vocês, tá bom? Aí a gente trabalhando juntos aí na gravação. Teodoro, eu vi aí, então, vamos prestar atenção no vídeo, que é um vídeo muito sensacional. Não há um lado só ruim, como também não há só um lado bom.
Não precisa mais. Não precisa consolar, não precisa abraçar. A pessoa vai sentir na certeza, na humildade do que foi aquele foi, que ela pode se tranquilizar, apesar da dor que vai acompanhar pelo resto da vida, porque essa da saudade não tem como se tranquilizar. Beleza? Então, a semana que vem a gente continua. E antes de eu descer, eu quero fazer 2 convites. Um deles, hoje, nós vamos ter o Jomar Montijo. Jomar Montijo, ele é um dos participantes desse grupo de estudo de ética de Divinópolis. É o GEP. Esse grupo é um grupo que trabalha com o livro dos Espíritos, apenas com o livro dos Espíritos, transformando a realidade financeira, profissional de adolescentes que vivem em zona de risco e famílias também em condições de fragilidade social. Quando eu conheci há 2 anos atrás, um dos projetos mais sensacionais que eu já vi na minha vida. E o Jomar tem um grupo, que é o grupo Centro Espírita Jesus de Nazaré, é um prédio à parte, onde ele realiza o trabalho social dele como espírita. E nós vamos trazer esse cara aqui hoje, o Jomar Montijo. Ele é um filósofo, é uma doçura de pessoa, não tem como se apaixonar com ele, de uma inteligência. E ele vai estar lançando esse livro, A Ética de Jesus. Fazer uma palestra para nós saber, que é fruto do trabalho dessa equipe, do GEP e da equipe do Centro Espírita Jesus de Nazaré. São reflexões sobre a ética de Jesus, tendo como base textos do Evangelho e mensagens ditadas por vários espíritos que compõem o trabalho espiritual do GEP. Esse livro, ele é sensacional. E ouvir o Jomar é mais incrível ainda. Então hoje, o lançamento do livro é às 19 horas, a entrada é franca, ele vai estar vendendo o livro, autografando o livro, e venham para que vocês possam ouvir esse cara e o trabalho sensacional que ele desenvolve. Tá? Tragam as pessoas que vocês gostam, tragam as pessoas que vocês não gostem, e vai ser uma noite bem legal. E uma última coisa é o seguinte: como eu vendo livros, né? E o livro é uma porta de entrada do conhecimento, eu separei aqui 6 sugestões para que vocês possam continuar desenvolvendo esse assunto sobre desencarne. Tá? Vou falar os títulos, vocês comprando agora de manhã, vocês vão poder escolher, inclusive, 2 livros infantis para vocês levarem para quem vocês gostam, seus filhos, sobrinhos, gratuitamente. Então, um deles é o Sob a Luz do Lar, que a Dona Querida também é batista, mentora dessa casa, escreve uma carta para Robson, para nós, contando as experiências dela depois do desencarne. Nós temos Que a Vida Continua, de André Luiz com Chico Xavier, que conta a história de um casal recém-chegado também à dimensão espiritual, e os acertos e desacertos deles. É incrível. Nós temos A Praça da Amizade e A Esperança e a Alegria, que são cartas que Chico recebia lá em Uberaba, em Leopoldo, das pessoas que buscavam essas informações. Então, são vários autores escrevendo para amigos e parentes de como se encontram no mundo espiritual. Nós temos o Faz Parte do Meu Show, que é o Cazuza, contando as experiências dele na universidade, e vários outros personagens que a gente conheceu, Chacrinha, Clara Nunes, um monte de gente legal. E nós temos a Canção da Esperança, que é um fato verídico acontecido aqui em Belo Horizonte, no Parque da Floresta, nos anos 80, que conta a história do Franklin, desencarnou sendo vítima da AIDS na época, hoje reencarnado na mesma família com 7 anos, e ele conta também o que ele encontrou no mundo espiritual, das surpresas, alegrias e decepções. Então são livros que vão nos ajudar a entender um pouco mais essas questões que dizem respeito à vida após a morte, tá? Os preços são variados, comprando agora de manhã, pode pagar com cartão de crédito, e vão poder escolher 2 revistas de educação e de espiritualidade para vocês levarem os seus livros. Mas é isso, até daqui a pouco às 19 horas, e tchau. Obrigado, Marcos. Agradecer ao Marcos, agradecer ao Roger, agradecer a Marina, 0 segundos para a gente. Semana que vem a gente vai continuar. Vamos passar agora ao segundo momento do nosso encontro, é o momento dos passos. Os passos nada mais é, mas são muitos passos do que
dar os nossos recadinhos finais. Lembrando que nós teremos cartas consoladoras, eu vou fazer um convite para nossas reuniões. Nós temos reuniões públicas aqui na casa aos domingos pela manhã, que é o nosso estudo do Evangelho, aos domingos à noite, são as reuniões de tratamento. E para que você possa participar dessa reunião de tratamento, é importante que você retire a orientação espiritual na nossa casa, às quintas-feiras, a partir das 18 horas. Os nossos portões, eles abrem às 18 horas, você poderá buscar uma orientação espiritual, você receberá uma senha, você passará por uma orientação espiritual, e esse tratamento ele é realizado aos domingos a partir das 19 horas. Nós temos também, em outra dependência de nossa casa, que fica lá em Sabará, na Lúcia, uma reunião de tratamento médico espiritual, para quem está com comprometimento físico, está passando por tratamento médico e quer um acompanhamento médico espiritual, você pode também participar dessas reuniões conosco. Ela acontece normalmente no primeiro sábado de cada mês. E no mês de março vai acontecer no dia 5, já está agendado. Essa reunião acontece no dia 5 e a partir das 8 horas as portas estarão abertas para receber vocês que querem passar por tratamento médico espiritual, praticar esse tratamento. Uma outra reunião que acontece na nossa casa são as reuniões de carros consoladoras. E que esse mês de março vai acontecer no dia 6. Já está agendado. No dia 6, a partir das 7 horas da manhã, os portões serão abertos para essa reunião de carros consoladoras. É um momento onde você também está aí querendo fazer um contato com o ente querido, a partir que você foi, você pode participar dessa reunião conosco, com a fotografia do médico Robson Pinheiro, você pode ter a oportunidade de fazer um contato do lado de lá. Então, no dia 6, a partir das 7 horas, nós vamos abrir nossos portões para receber vocês em nossa casa. Ok? Eu vou estar convidando agora a Silvana para estar fazendo para nós a prece de encerramento. Lembrando também que o nosso culto de louvor, a Madalena está me orientando, eu não esqueci de falar, nós temos também um culto de louvor na nossa casa, e que em março vai acontecer no dia 10, vai ser uma quinta-feira. Esse culto de louvor é um momento também onde nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus pelas graças que nós temos recebido. Se você quiser participar conosco, vai ser na quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui também na nossa casa. Muito obrigado a todos pela presença. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje estou combinando, não vamos agradecer a Deus pelo dia, por termos tido a coragem de levantar a disposição e estar aqui para nos tornarmos mais responsáveis e tomar posse da nossa vida. Na certeza absoluta que Deus, este Pai, sempre nos aconchega. Então, através deste canto, a gente possa se conectar com esta energia de vida. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Que possamos ter essa certeza, Pai, de infinita bondade, para que possamos trilhar o caminho que nos leva à felicidade. Ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.